prova, mas acompanha aí, fiquem de boa. Né? Período regencial é um período que eu gosto, que eu acho que eu aprendi a gostar na faculdade, porque é pela primeira vez na história do país, do Brasil, pela primeira vez na história do Brasil, que você vai ter no governo, na liderança do governo brasileiro, pessoas que nasceram aqui, nessa terra. Porque se a gente for pensar na época da colônia, Portugal, um rei português, que comandava essas terras. Na independência, Dom Pedro, português, né, um rei português declarou a independência do Brasil. É o primeiro momento da história do Brasil que eu tenho integrantes, pessoas que nasceram aqui no governo, comandando essas terras. Por isso que ele é tão, por isso que eu acho tão interessante. O período aqui nesse quadro que vocês de abertura é quando o Dom Pedro renuncia, né? E aí, não sei se vocês lembram, o Dom Pedro ele se envolve com gastos de uma guerra interna lá em Portugal. A sobrinha dele, ele coloca a sobrinha no cargo de rei, mas o irmão do Dom Pedro não aceita, o Dom Miguel, tira a sobrinha. E aí o Dom Pedro gasta dinheiro brasileiro com isso, fora os problemas internos, né? Fora o seu autoritarismo e muitos outros problemas. Então você vê aí então, o Dom Pedro entregando a carta, abdicando, para garantir que essa família continue no governo, que a família Bragança continue no governo. E aqui está Dom Pedro II, pistola com o pai. Acho muito legal esse quadro dele, bravo com o pai. Enfim, tá? Bem, então, foi feita essa introdução, para a gente não ficar tão perdido. Vamos para a aula, né? Vamos para a aula. Aqui vai ser a Assembleia da Regência, o grande congresso. E aí vocês lembram que na época do Dom Pedro existiam 4 poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário e poder moderador. Só que no período regencial ficou acordado o quê? Ficou acordado que o poder moderador somente para o imperador. Essa é a grande frase do período da regência. O poder moderador somente para o imperador. Não, e é um evento muito interessante, porque pela primeira vez eu vou ter um período em que adota medidas liberais. São medidas de liberalismo, medidas de liberdade. Eu vou ter 3 poderes independentes. Executivo, legislativo e judiciário. Primeira vez. Certo? Aqui são os partidos que vão surgir. Exaltado, moderado e o restaurador. Eu vou explicando, não tem muito segredo aqui entre os partidos. O exaltado defende um governo descentralizado, portanto, o poder tinha que ficar concentrado nas províncias, então a autonomia das províncias. E aí eu não sei se vocês já estão acostumados com termos, se vocês lembram o termo. Província são os estados. Então é província da Bahia, província de Pernambuco, província de São Paulo, província do Grão-Pará, é o estado de São Paulo, Bahia, Pernambuco, tá? Então quando eu falo província, vem na sua cabeça, são os estados atuais, quase, mais ou menos, os de hoje, tá? Então tá aí. Então os exaltados defendem que as províncias têm autonomia, têm independência, formulem suas próprias leis, arrecadam impostos, os impostos que que as províncias arrecadam, parte fique com elas, não ficava. Não ficava. Todo imposto era saía da província, ia para o governo central e depois ele repartia. Tá? Já o Partido Moderado defende um governo centralizado. Não, as ordens, as regras têm que vir da capital, tem que vir do Rio de Janeiro, onde está o poder do regente, onde está a regência. Então, acredito num poder. Então, as províncias elas não têm autonomia. Portanto, é o Rio de Janeiro que vai dar as cartas, que vai acabar interferindo nas regiões. Se a região quiser fazer algum tipo de mudança, transformação no âmbito da lei, tem que vir do Rio de Janeiro essa autorização, essa mudança. Tá? Enquanto que o grupo minoritário, que é o grupo chamado Restaurador, que luta porque defende a volta de Dom Pedro. Obviamente, defendendo aqui o interesse português. Se a gente fosse dividir, o exaltado moderado era o grupo de brasileiros, o Partido Brasileiro, e o restaurador, vamos dizer, o Partido Português. Tá? Mas só para ficar uma clara essa divisão. Como eu já falei para vocês, é um período que foram adotadas medidas liberais. É um período em que você tinha aquela lógica do Montesquieu, da liberdade, igualdade e fraternidade dos 3... Não, essa é a lógica iluminista, perdão. Que os poderes eles têm harmonia, né? São independentes e harmônicos, o executivo, o legislativo e o
Então, a lógica de Montesquieu, ela vai ser colocada em prática e é o período mais liberal, o período mais próximo do iluminismo que nós vamos ter nesse período, tá? Eu vou mudar de slide, se quiserem já tirar print, não sei se alguém quiser que eu repita alguma coisa, vocês podem dar um oi, um grito ou levantar a mãozinha do Zoom, tá? Como vai ser essa regência? A primeira formulação de regência vai ser uma regência trina. Tem a regência trina provisória e depois a regência trina permanente. Eu já vou para a permanente. E ali são os 3 primeiros regentes no próximo slide que eu vou colocar para vocês. Está aí. Tá? Um representante do exército, um dos regentes representava o exército. O outro regente representava o sul e sudeste. E o outro regente norte e nordeste. Então, você tem as 4 regiões do Brasil representadas por esses 2 regentes, norte, nordeste, sul e sudeste, e um representante das Forças Armadas. Tá? Nessa regência trina, que ela começa em 1831, nós temos um fortalecimento do regionalismo. Porque, perceba, nem a própria regência ela é unificada, ela é fragmentada, são 3 regentes. Então, você tem um fortalecimento do regionalismo e, consequentemente, você começa a ter levantes pelas províncias. Porque você não tem uma figura de unidade. Tem uma falta, tem a falta de um símbolo que unifique. Quem era essa pessoa? Era o rei, era Dom Pedro. E Dom Pedro II não pode assumir porque ele é uma criança, né? Ele tem 5 anos de idade. Então, começa a ter levantes das províncias não aceitando muito as regras e as normas dos regentes do Rio de Janeiro, da regência trina. E um desses grandes levantes vinha do próprio exército brasileiro, para vocês terem ideia. Exército brasileiro. Exército do Brasil, mas esse exército era composto em sua maioria por portugueses ou pessoas muito ligadas ainda a Dom Pedro. Por isso, esses levantes concentrados no exército, esse foco de agitação. E é graças a isso que nós vamos ter, então, um tipo de sistema, turma, que vai percorrer durante até a República do Brasil. Pode tirar print que eu terminei. Pelo fato de você ter esse foco de agitação no próprio exército, a regência fala, ferrou. O exército, ele não vai combater essas rebeliões. Porque ele tem interesse nessas rebeliões. Porque é fundamental essas rebeliões para quê? Temos que colocar o rei de volta. Ou Dom Pedro II, ou Dom Pedro II, obrigado, minha mãe também acha. Ou Dom Pedro II, ou Dom Pedro retorne. Tem que arranjar uma maneira. Porque, de novo, eu tenho um exército muito ligado à família... ligado à família Bragança, certo? Então, que defende esses interesses. Tudo bem? Então, por isso que o exército é cheiroso. Obrigado. Tá? Cheiroso. Depois de pegar CPTs 6h40 da manhã. Super cheiroso. Cheiroso, cheio de corona, né? Pegar transporte público. Tá? Enfim, tá? Nossa, nesse não show nada. Coração. Daí, tá claro, porque o exército, tá? O exército, então, vai ter esse foco de tensão, esse foco de rebelião, querendo provocar essas revoltas nessas regiões. E é graças, então, a isso que vai surgir o famoso coronelismo. É aí que surge o coronelismo, e é aí que surgem os grandes coronéis, os grandes fazendeiros, que nós temos resquícios até hoje. Até hoje nós temos famílias, desde a época do Império, comandando muitas regiões do interior do Brasil. E quando a gente fala interior do Brasil, eu não estou falando só centro-oeste, nordeste, não, sudeste também. Se ligam no coronelismo. O que acontece, como que funcionava? Cria-se uma guarda nacional. Só que essa guarda nacional ela vai funcionar em cada província. Tá? Daí, legal, tá descobrindo que é um pênis, que bonito, que legal, fofo. Sabe o que é direito, né? Aí tem que desenhar, que lindo. Então, você tem então um recrutamento censitário. Nesse recrutamento censitário, obviamente,
Quem vai liderar esse exército? Coronel. O título de coronel, a pessoa que vai liderar o exército vai ter um título de coronel. Quem vai ser o coronel? O fazendeiro. Por quê? Porque esse recrutamento é censitário. Censitário é que depende de renda, depende de dinheiro. Certo? Beleza? Seguindo. Daí o que acontece? O objetivo, obviamente, quando se distribui o título de coronel para os principais fazendeiros, é manter a ordem, manter o título de ordem. Certo? Manter a ordem, manter o título de ordem não, manter a ordem. Só que é o seguinte, pô, mas se o coronel ele ceder nesse poder, se ele usar esse poder de coronel, esse poder de exército que ele tem, para combater os opositores ou para enfrentar quem ele não gosta. Aí você fala, relaxa, aí eu falo, relaxa, tranquilo, porque nós vamos ter os juízes da paz. Quem são esses juízes da paz? Também é um recrutamento censitário que tem como objetivo controlar os abusos do coronel. Aqui, um recrutamento censitário, um cargo censitário. Aí você fala, beleza, então tá certo, mas aí você pergunta, tá, senhor, então qual que é o erro disso? Como que os coronéis vão ter esse comando, esse poder, já que eu tenho um juiz da paz, para controlar os abusos do coronel, controlar esse autoritarismo, professor? Então, olha aqui, o recrutamento do coronel não é censitário? É, depende de renda. É, depende de renda. Maravilha. Portanto, a elite do local vai assumir o cargo de coronel. Sim ou sim? Sim. Maravilha. Para a mesma coisa, o juiz da paz. É um cargo censitário. Você acha que qualquer Zé Ruela vai ser juiz? Não. Só aquele que tem uma família muito rica que tem condições de bancar um estudo. Portanto, tanto o título de coronel quanto o título de juiz vem da elite local. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o juiz da paz, que era para fiscalizar o coronel, era o filho do coronel. Ou o genro do coronel, ou o sobrinho, o primo, o que for. Então, você acha que um familiar do coronel vai fiscalizar, ou vai limitar o seu poder? Não vai. É aí que surge, então, o famoso coronelismo. Tá? Você tem, então, esses dois cargos que tem como objetivo combater os opositores locais. Então, você ter esse controle. Certo? Professor? Oi, fala mais. Eu não entendi direito por que começou esse sistema de coronelismo se tinha os regentes. Eu não entendi direito essa parte. Ah, tá. Beleza. O que acontece? Os regentes é como se você tivesse 3 reis aí, tá? 3 comandantes. E o que acontece? O governo, a regência, precisa se proteger. Como ela se protege? Pô, todo governo precisa de apoio do exército, precisa do apoio das armas para se proteger. O que aconteceu na época da regência? Bem, não era nenhum representante da família Bragança que estava no poder. Nisso, provoca um rebuliço em várias regiões do país, porque falta um símbolo de unidade. Falta um símbolo de unidade que estava concentrado na figura do rei. E aí, integrantes do exército que defendem a família Bragança, ligados muito à família de Dom Pedro, começam também a fazer esse tipo a patrocinar esses levantes. Fazer esses levantes também. Então, perceba, eu tenho uma regência sem garantia do próprio exército. O que a regência faz para se garantir? Eu vou dar armas para aqueles que apoiam a regência. Cria-se, então, a Guarda Nacional. Nisso, criando essa Guarda Nacional, eles começaram a distribuir o título de coronel para os fazendeiros que apoiavam a regência. Logo, as regiões que tinham levantes, você ia ter um fazendeiro, um coronel, com um exército, com armas, para combater esses levantes e manter as leis, as regras dos regentes. Nesse mecanismo, está claro até aí, né? Porque surgiu a Guarda Nacional. Beleza? Eu quis retomar isso aqui. Por que vai surgir o coronelismo? Porque esse sistema, o que a regência pensou? Bem, eu distribuí título de coronel para muitas pessoas que não são coronéis, os fazendeiros, homens com dinheiro, homens com influência na região. Para eles não terem abuso de poder, eu vou criar um cargo de juiz da paz, de juízes para fiscalizar o coronel. Só que tanto o título de coronel quanto o título de juiz
são cargos censitários, que dependem da renda. E, às vezes, as únicas pessoas que têm renda suficiente para ser coronel e para ser juiz pertencem à família do coronel. Então, é o genro do coronel, é o sobrinho, o filho do coronel, em algumas regiões. Portanto, esse juiz que serviria para controlar os abusos do coronel não vai controlar, porque é parente do coronel, ou um grande amigo do coronel. Entendeu? Entendi. Ótimo, que bom. Obrigado pela pergunta, tá? Bem, mesmo com o coronelismo, mesmo com essa estrutura, na regência começa a pipocar muitas rebeliões, muitas revoltas. Isso é muito interessante de a gente tomar cuidado de imaginar assim, o Brasil é um país da paz, é do samba, é do futebol. O baralho que é. Né? A gente tem uma guerra civil há muitos anos, uma guerra civil aqui. Né? Só lembrar o nome das crianças que tomaram tiros nas periferias e que morrem constantemente, que não chega na mídia. Né? O que acontece, então? Você vai ter uma tentativa de, bem, deixa eu organizar as coisas aqui, então. É proclamado em 1834 um ato adicional. Ele vai adicionar, vai colocar algo a mais. O que ele vai adicionar? Vai colocar algumas mudanças. Primeiro, vai colocar uma regência una. O que significa essa regência una? Ora, o regente um regente só, né? Que é o regente, o famoso Feijó, o padre Feijó. Você tem um padre aqui. Olha a importância da igreja, o papel da igreja. Bem, a regência una agrada aqueles que pensam num governo numa regência centralizada. Porque agora, em vez de eu ter 3 representantes de cada região, 2 representantes de cada região e um representante do exército, agora eu vou ter um regente, uma pessoa só. Então, isso agrada a proposta centralizadora. Agrada, então, os moderados, o partido moderado. Só que, ao mesmo tempo, Feijó, Padre Feijó, aqui, ó, coloquei, Padre Feijó. Só que, ao mesmo tempo, vai se criar assembleias provinciais. De nada. O que são essas assembleias provinciais? As províncias, elas poderão tomar algumas decisões para suas regiões, sem precisar do poder central, sem precisar vir do Rio de Janeiro, as decisões. Ora, autonomia das províncias, agrados exaltados. O ato adicional serviu para eu agradar tanto o partido moderado, com o poder centralizado em um regente, quanto o poder exaltado com a criação das assembleias provinciais. Tá? Então, por exemplo, essa Assembleia podia criar leis para suas províncias. Os impostos, parte dos impostos, ficaria na província, não ia tudo para o governo central. Tá? Antes ia tudo para o governo central, agora não, uma parte dos impostos fica com a província, para eles terem recursos, para eles conseguirem aplicar. Então, contratam funcionários públicos também. Então, olha que maravilha. Aí você vai falar, nossa, professor, que lindo, que maravilha, que paz. Não, paz nenhuma. Criação da Assembleia das Províncias. Mas, o presidente da província, e aí, substitui o presidente da província, para você entender, o governador. Tá? O governador do estado. O presidente da província era escolhido pelo regente, era escolhido pelo Rio de Janeiro. Aí, turma, deu muito. Em algumas regiões do Brasil, deu uma treta gigantesca por causa disso. Uma treta gigantesca. Porque imagine a província de Pernambuco ter como presidente da província um cara do Rio Grande do Sul. Pense um pouco da xenofobia interna que nós temos no Brasil, né? Paulista querendo pagar, né? Eu sou de São Paulo, e tem maior preconceito com gente da Bahia, do Nordeste, de Pernambuco e assim por diante. Imagine com essa prepotência de São Paulo, né? Do paulistano, eu tenho um governador que é baiano, ou um governador que é pernambucano, ou um governador que é cearense. Imagina aquele racismo, né? Um tipo de racismo, né? Principalmente do sul e sudeste em relação à região norte e nordeste do país. Isso, o pessoal ia ficar pé da vida. E é o que acontece.
Os governadores dos estados, ou os presidentes de cada província, eram escolhidos pelo Rio de Janeiro. Aí deu treta. Aí deu treta, deu revolta, deu problemas. Tá? O Feijó vai passar, então, por problemas econômicos, porque você tem uma grande estourando guerra para todo qualquer canto. Você vai perceber muitas guerras, eu vou mostrar essas guerras regenciais, começaram em 1835, um ano depois do ato adicional. Tá? Você tem problemas econômicos, estoura as principais revoltas no governo do Feijó, na regência do Feijó, que em 37 ele renuncia. Ele fala, mano, tô fora, não tá, vou renunciar porque eu não tô conseguindo controlar. E até tem o cunhado do Feijó, tem um parente do Feijó, isso é fofoca histórica. Vem cá, fofoca. Tinha um parente do Feijó que liderou a Farroupilha, que foi a famosa revolta regencial, a famosa revolta separatista, né? E aí essa relação familiar, né, do Feijó, de um parente do Feijó, está relacionado a uma grande rebelião que aconteceu no Rio Grande do Sul, aí destabilizou de vez. Aí ele pediu renúncia, teve uma desconfiança gigantesca em cima dele, e nada. E aí, tá, beleza, tá bom? E aí ele vai renunciar. Um detalhezinho importante aqui, tá bom, turma? Pequeno detalhe aqui. Você vai ter o nome dos partidos, porque o Dom Pedro morreu. Então você vai ter o nome progressista e regressista, tá? E caso você encontre na apostila, né, você encontre em algum lugar, progressistas, regressistas, então, são o nome dos grupos no período regencial, depois da morte de Dom Pedro. Perceba, não tem mais um restaurador, porque não faz mais sentido. Eu quero a volta de Dom Pedro. Mas ele morreu. Toma, Manu. Agora que eu tô vendo. Tá? É a aula do terceiro ano do ensino médio aqui agora, Manu. Mas se quiser ficar, fique à vontade. Tá? Enfim, depois desse som. Você tem, em 37, você vai ter uma maioria regressista na Câmara. Tudo bem? Beleza? E aí, por causa disso, então, em 1840... Por causa disso, em 1840, você vai ter a revisão do ato adicional, em que vai limitar o poder das províncias. A Assembleia Provincial vai ser retirada, vai ser fechada, e assim por diante. Tudo bem? Beleza? É isso. Nessa estrutura política é isso. E aí eu vou mostrar para vocês, para finalizar a aula, né? Bem mais curta. Pronto, alguém está fazendo gracinha. Que legal. Pronto, tchau. Continuando. Então, isso vem algumas revoltas regenciais, tá? Você vai ter a cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês, guerra dos farrapos. E aí, turma, eu vou colocando para você, né, Rafa? Veio lá, não sei. Aí eu vou colocando para vocês algumas características, obviamente que não vai ser algo detalhado, porque, enfim, eu não tenho nem tempo para isso, tá? Então, bora lá. Nós vamos ter... Quem é professor? Então, nem sei. Eu vi lá, eu tirei, Rafa. Não faço a menor ideia de quem seja. Não sei. Tirei. De boa. A pessoa tá em... Eu acho engraçado. A pessoa, ela tá em casa, meu. Né? Vai dormir. Não precisa ficar me vendo. Ai, professora, essa pessoa fica entrando em todas as aulas. Coisa chata. Então. E eu falo, nossa, meu, não tem um Netflix? A gente acorda cedo para assistir a aula, os professores estão indo para a escola para dar aula, a gente tem que ficar suportando essas coisas. Não sei, chega a ser meio engraçado até, porque a pessoa tá na casa dela. Não sei, vai ver o Netflix, vai dormir, tá tão gostoso, vai comer, fazer um pão de queijo, olha, fazer uma pipoca, né? Sei lá. Ela mesma, alguma coisa assim. Pode ser fake. Pode ser mesmo, Yasmin. Com certeza é. Enfim, tipo...
Não sei lá, a pessoa tá em casa, vai ver um filme, né? Vai ler um livro, né? Sei lá, Facebook, Twitter. Eu comi pão de queijo. Twitter, meu, é mó legal o Twitter. Descobri há poucos meses. Twitter, meu, informação sempre, toda hora, muito louco. Enfim. Twitter é uma da hora, professor. Não, é muito louco. Nossa, Twitter, nossa, me acaba no Twitter. Nossa, eu fico no Twitter e eu adoro. Mano, atualização é Twitter, né? Pior é atrapalhar a aula de quem quer estudar. Professor, eu nem vejo mais jornal, eu vejo Twitter agora. Exato. Jornal nada, é Twitter. Já tô sabendo já de tudo antes, né? Antes de passar no jornal, eu já tava sabendo de um monte de coisa, meu. Exato. Tipo, falei, meu Deus, por que eu não descobri o Twitter antes, senhor? Ai, meu Deus. Enfim. Os protestos lá dos Estados Unidos eu fiquei sabendo no Twitter. Tem de tudo. Quando eu queria saber de BBB também era Twitter. Nossa, Twitter seguiu um monte de gente pra saber do Big Brother. Ah, meu Deus, vai babu, tal, não sei o quê. Então, assim, tem de tudo. Política, BBB, né? De férias com um ex. Tem uns memes maravilhosos também, né? Eu vi no Twitter esses dias, tipo, a pessoa vai pro de férias com um ex, aí quando vê o ex chegar, fala, ai, o meu ex chegou. Tipo, mano, esse é o nome do programa, velho. Enfim. Pra terminar... Ai, meu Deus. Pra terminar a aula, turma. E aí vocês ficarem livres aí, tranquilo. Alguém mandou e-mail, né? Mandaram e-mail e-mail da sala, mandou lá em cima, maravilha, ótimo. A cabanagem, turma, 1835, um ano depois do ato adicional. Ela tem um caráter popular, um projeto republicano, e defende o voto. Vamos mais uma aula, por favor. Não. Pô, a próxima aula vai ser mó legal, Segunda Guerra Mundial pro 9º ano, vai ser mó da hora. Enfim, só pra deixar vocês com vontade. Você tem então um projeto republicano com voto universal, tá? Olha esse voto universal, não é masculino e feminino, voto universal. Olha essa radicalização, acho bem interessante isso. Que essas ideias liberais, essas ideias tão modernas para a época, estão presentes no Brasil. É que você tem uma elite patriarcal, machista, racista, que não permitia essas ideias vigorarem. Então tá aí a cabanagem. Nem preciso dizer, por fato de ser popular, né? A violência utilizada foi extremamente exagerada. Vem a farroupilha, o caráter elitista com apoio popular, tá? E eles e deu início a essa revolta por causa do imposto sobre o charque, tá? Charque é a carne seca, tá? Para facilitar aí para vocês, é um tipo de carne seca. Chegava pelo Uruguai e pela Argentina esse charque, e ele era muito mais barato do que o charque brasileiro. Os impostos em cima do charque estrangeiro eram muito baixos, fazendo com que a concorrência, fazendo com que a competição aumentasse. Então, às vezes, as pessoas escolhiam o charque, o Uruguai e o argentino. E aí estoura a farroupilha por pedido, né, do imposto sobre o charque. Tem um projeto republicano, no entanto, com manutenção da escravidão. Caráter elitista, com apoio popular, mas defende a manutenção da escravidão. Mas vão manter a escravidão, tá bom? E é o que vai mais se estender. Só com Dom Pedro II no poder que as coisas, que a farroupilha ela vai entrar num acordo, não vai ter massacre, vai ser acordo, porque você tem o apoio da elite ali, a elite gaúcha, então sem massacre, né, um acordo bem diplomático, mas quando você mexe com caráter popular, né, aí, vamos ver. É aquele clássico, né, a polícia entra atirando na favela, em Alphaville entra pianinho, né, aquele vídeo que eu mostrei para vocês, tá aí, desde sempre. Você tem a revolta dos malês, é muito interessante essa revolta de escravizados e negros na Bahia, porque eram muçulmanos, tá? Você tinha escravos africanos muçulmanos. As motivações, os líderes religiosos foram presos, a sua mesquita foi presa também, e aí nem preciso dizer a violência utilizada contra essa revolta dos malês. Consequentemente, como uma consequência da revolta dos malês, você tem a Sabinada, tá? Em 37 e 38. A Sabinada desconfiava do poder do regente de controlar essas rebeliões, como a revolta de escravos que aconteceu com a revolta dos malês. Então, eles pedem essa separação. Setores médicos, a Sabinada foi liderada por um médico, é o Sabino, o sobrenome dele é Sabino, por isso que Sabinada. Então, setores médios vão se juntar nessa rebelião,
não apoiavam a revisão do ato adicional, aí aquela questão, a província não queria perder a autonomia, então eles são contra essa revisão do ato adicional, em que as assembleias provinciais iam ser fechadas, e proclamam a República da Bahia, a República Baiense, tá? Essa república, ela só vai ter fim quando Dom Pedro II assumir. Na verdade, ela tinha esse projeto, né? Essa república, ela só vai ser exterminada, vai ter fim quando Dom Pedro II assumir o trono. Bem, um ano depois, o exército da regencial foi lá e calou todo mundo, tá? Para acabar, falta só mais um, gente. Aí eu já termino e acabou, tá bom? A balaiada, setores também populares, queda na exportação de algodão, você tem uma queda nessa exportação, recrutamento de famílias mais pobres. Então você tem um problema econômico, na questão do algodão, e um problema em relação ao seguinte, a minha província vai ter que resolver problemas nas outras províncias, então vou ter que dar a vida de a balaiada foi no Maranhão, a vida de maranhenses para tentar combater a galera lá do Rio Grande do Sul, nem ferrando. Isso gera, então, esse levante, tá? E é isso, turma. De maneira bem resumida, bem simples aí, essas revoltas. E aí eu mandei uma liçãozinha para vocês pro dia 15. E por que eu estou mandando? É só teste. Por que eu estou fazendo isso? Porque conta como nota. Então, sei lá, se você ainda não fez alguma lição, tal, faz aí, né, teste, manda para mim, tá tudo certo, beleza? Professor, Oi. deixa eu falar, eu tô com um problema de enviar pelo Coma, que toda vez que eu envio, não envia, entendeu? Simplesmente some meu arquivo. E aí eu tô começando a enviar as lições no Word e tal, só que pelo e-mail. Tem algum problema se eu enviar pra você pelo e-mail também? Não tem. Só que precisa resolver isso, porque aí fica fácil, no sistema fica lá gravado se você fez ou não fez, entendeu? É muito mais garantido isso. Mas manda, mas Então, eu preciso falar. nesse caso, eu não tenho nenhuma realizada, exatamente por causa disso. Mas eu fiz, todas as lições que pediram até agora é porque eu envio pelo e-mail, entendeu? Você não tem nenhuma? Não, tem sim. Acho que às vezes acontece isso. Às vezes acontece aqui, ó, recebimentos, tarefas, terceiro A. Ó, você fez aquele do capítulo 11, capítulo 10 e 11 ou não? Da sua? Não, na sua eu não fiz nenhuma até agora. Nenhuma? Ó, Nenhuma. eu tô entrando aqui. Não, filho, abre. Aguardando. Em casa eu abro, quando eu abro em casa aparece, o pessoal tá mandando. Às vezes, aqui, ó, Adriana, Alexandre, Ana Beatriz, Ana Carolina, Ana Luísa, Ana Clara, Ana Júlia, Arthur, aqui, ó, Cauã, Daniel, Derek, Fernanda. O pessoal tá mandando. Aqui, Lucas Dionísio, aqui, Yasmin mandou. Eu cliquei ali. Ô, professor, você quer que responde no caderno e manda foto ou pode responder pelo Word e só Não, mandar? Word. Melhor. Tá bom. Beleza? É isso, tá? Eu vou mandar para vocês os slides, tudo bem? E é isso, tá? Para facilitar para vocês amanhã, na hora de desenvolver a prova. Professora, então, Nicole, você não fez nenhuma e não sei se chegou aqui, porque às vezes muita gente manda, sei lá, 5 vezes o mesmo arquivo, tendo essa impressão que não foi, mas foi. Tá acontecendo direto isso com algumas salas. Entendeu? Entendi. Enfim, mas tenta mandar, tá? Tá bom. Aí eu vou enviar hoje, aí amanhã você me fala se você recebeu, tá bom? Nicole, veio a Yasmin, mandou, Luana, para você, aqui não chegou para mim não. Daniel mandou, a Clarice mandou, Bianca mandou, Ana Júlia mandou, Alexandre mandou, Alexandre Costa Júnior, Nicioli, Ana Carolina, enfim. Tenta mandar, qualquer coisa manda no e-mail mesmo, tá bom? Beleza? Fechou, prof. Fechou. Turma, beijo. Até amanhã, tá? Te cuidem. Até amanhã, bons estudos. Professor. Oi. Se cortar, entra de novo. Cortar, entra de novo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Que eu li um texto essa semana que falava de uma briga que Dom Pedro teve com a Leopoldina por causa da Domitila e disse que ela estava grávida do último filho
do sétimo filho deles, só que aí ele perdeu, ela